Nessa aula para o primeiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, na unidade Lavras, eu vou abordar a terceira e última parte da unidade Geologia, Estrutura e Idade da Terra. O tema dessa aula é Litosfera Fragmentada, da teoria da deriva continental à tectônica de placas. O conteúdo dessa aula está contido no volume 2 da apostila do Sistema de Ensino Positivo, entre as páginas 20 e 24. Desde a confecção dos primeiros mapas mundi, dos primeiros mapas que representavam o que se conhecia em termos de distribuição dos continentes, que foram, por sua vez, resultado das grandes navegações realizadas no século XV e XVI, já tinham sido notadas semelhanças entre os contornos de algumas partes continentais. Um exemplo clássico dessa semelhança é o que se observava entre o contorno da região leste da América do Sul, o litoral que abrange o Brasil, e o contorno do litoral da região oeste da África, do continente africano, dois continentes intermediados pelo Oceano Atlântico. Então, desde que se começou a demarcar, a delimitar essas áreas continentais, situações desse tipo já eram percebidas. Então, nesse caso, esses contornos coincidentes entre a costa oriental do Brasil e a costa ocidental da África geravam especulações a respeito da origem desses continentes, como eles eram no passado e por que esse contorno corresponde tão bem entre dois continentes que estão hoje tão distantes. Um outro exemplo é o Estreito de Bab el-Mandeb. Essa região ela está localizada entre a África e a Península Arábica. Então é possível observar também nessa região que o contorno da Península Arábica ele tende a formar um desenho que parece se encaixar nessa porção do continente africano. Então, por que isso ocorre? Por que essas questões eram tão debatidas e não se tinha explicação para esse tipo de correspondência, tanto no continente africano com o continente sul-americano, quanto em outras áreas do planeta? Então, a partir das semelhanças físicas entre os contornos continentais associados a estudos geológicos, o meteorologista alemão Alfred Wegener, em 1912, propôs a chamada teoria da deriva continental. Essa teoria ela foi elaborada a partir de blocos continentais, quer dizer, essa parte visível da superfície terrestre, que formam grandes blocos, poderiam tanto afundar ou levantar sobre uma camada inferior de magma, quanto deslizar horizontalmente sobre ela. E essa movimentação dos blocos na litosfera proporciona muitas vezes a contorção ou dobramento de estruturas rochosas na superfície, que são perfeitamente visíveis em algumas cadeias de montanha ou outras formações rochosas. Então, esse esquema mostra como ocorrem duas situações, uma de dobramento e uma de falha, de falhamento. Então, em uma situação de um relevo plano, a partir da movimentação dessas placas da litosfera, podem ocorrer, em alguns casos, dobramentos ou falhamentos, como é possível observar em algumas formas de relevo. Então, essa teoria, que ficou conhecida como teoria da deriva continental, ela foi elaborada a partir da constatação de semelhanças geológicas entre planaltos de diferentes regiões do globo. Por exemplo, entre planaltos da América do Sul, localizados no Brasil, e planaltos africanos. A partir da análise dessas duas regiões, Wegener observou que tipos de rochas correspondiam nessas duas regiões tão distantes, ou seja, tanto no planalto brasileiro quanto no planalto africano, haviam tipos de rochas que correspondiam ao mesmo tipo, com a mesma origem e formações geológicas com a mesma idade. Além disso, nessas regiões foram encontrados fósseis das mesmas espécies. Não só nessas regiões, mas também na Índia, Antártida e Austrália. Então, o que explicaria essa forma de vida tão semelhante em condições
que hoje estão muito dispersas, muito distantes umas das outras. Então, a partir disso, Wegener propôs que todas essas regiões, no passado, a partir de um mesmo continente, estavam unidas, formando um grande supercontinente, que posteriormente veio a ser chamado Pangeia. Então, a partir da deriva continental é que ocorreu a separação desses fragmentos que no passado compunham um grande supercontinente. E a comprovação da deriva continental, na verdade, ela só foi possível a partir de meados da década de 1950. Então, a partir dessa época, conseguiu-se mostrar que a movimentação dos continentes realmente ocorria, principalmente a partir de imagens obtidas por satélite e de novas descobertas sobre formas de relevo, principalmente no assoalho oceânico. Além das formas de relevo nos continentes, as formas do assoalho oceânico, ou seja, do que se conhece como fundo dos oceanos, proporcionaram alguns tipos de descobertas que foram fundamentais para essa teoria. Além disso, a maior precisão de datação de rochas continuou levando novas descobertas para essa teoria, até que se chegou à conclusão de que realmente esses continentes no passado formavam outros tipos, de outras formas, e a partir da deriva continental, eles hoje possuem a distribuição que se conhece. Então, a partir dessa época, uma outra teoria teve lugar na ciência, que foi a chamada teoria da tectônica de placas. Ela surgiu exatamente para atualizar a teoria que foi proposta por Wegener, com base nos mesmos preceitos e nos mesmos pressupostos propostos por ele. Então, o que a gente sabe é que a dinâmica da litosfera e do relevo oceânico, ela ocorre a partir principalmente da movimentação desses continentes. E essa movimentação, ela continuou sendo estudada, e a partir do momento em que se começou a estudar as plataformas continentais, que são as formas de relevo submarino mais estudadas no sentido de se conhecer a origem dos continentes, é que se começou principalmente a juntar essas ideias mais antigas às novas descobertas. Então, as plataformas continentais, elas fornecem vários indícios da origem evolutiva da Terra e da forma como os continentes se movimentam. Elas podem ser consideradas como prolongamento dos continentes que estão sob as águas oceânicas. Então, quer dizer que essas plataformas continentais podem ser interpretadas como as porções submersas dos continentes a partir da sua extensão que está sob a superfície. A partir dos estudos que começaram a ser desenvolvidos nas plataformas continentais, outros usos se atribuiu a elas, principalmente usos econômicos, a partir da exploração de petróleo, principalmente. Além das plataformas, uma área que corresponde ao seu prolongamento, que corriqueiramente é chamado de fundo dos oceanos, foi considerado como também um grande indício da deriva continental e da tectônica de placas. Essa região é chamada de bacia oceânica, porque ela corresponde ao fundo do oceano, a parte mais profunda, posterior à plataforma continental. Essas bacias, elas têm uma peculiaridade, elas não têm uma formação que é constante, que é contínua em todos os oceanos, já que elas podem ser planas ou compostas por montanhas. Então, essa figura mostra um perfil esquemático onde se tem, além da linha da costa, a plataforma continental, que é a parte do continente que está submersa pelos mares, e a partir da linha de ruptura da plataforma continental, que forma como se fosse um degrau, que é chamado de talude continental, ocorre então a bacia oceânica. Então, essa bacia, ela pode ser plana, como eu mencionei, mas nesse caso é uma bacia montanhosa. Então, essas águas, elas formam ondulações e as partes emersas são exatamente as ilhas. Então, as bacias oceânicas, que podem ser entendidas então como os fundos dos oceanos, elas também fornecem informações sobre a tectônica de placas,
principalmente por meio das consequências das forças internas do planeta que geram os movimentos das placas que compõem a litosfera. Então, um dos elementos do relevo das bacias oceânicas importantes para o estudo e para o desenvolvimento da teoria de tectônica de placas é o conhecimento sobre as dorsais oceânicas. Como exemplo desse tipo de formação, a gente pode citar a dorsal mesoatlântica e a dorsal do Pacífico, que corresponde a uma extensa rede de cadeias de vulcões ativos. Então, esses vulcões eles são formados a partir do magma liberado por crateras e fendas que formam o assoalho oceânico, e esse movimento ocorre a partir das forças que impulsionam o magma até as dorsais e empurram os pedaços de litosfera, ou seja, as placas, em direções opostas, nesse caso das dorsais. Então, esse é um exemplo de dorsal oceânica. É a dorsal atlântica, que está localizada em todo o Oceano Atlântico, mas essa parte representa uma porção localizada no Oceano Atlântico Norte. Nessa figura, representando todo o contorno da dorsal atlântica. E, como a gente vai ver posteriormente, nesse caso, como se trata da formação de uma dorsal, ocorrem movimentos opostos, quer dizer, uma placa tectônica está se movimentando para um lado e a outra placa tectônica se movimentando para o lado oposto. E essa é uma imagem da dorsal mesoatlântica próxima à costa da Islândia. Um outro tipo de relevo oceânico bastante importante para a compreensão da dinâmica da litosfera são as fossas oceânicas. Essas fossas elas possuem profundidades variadas, mas normalmente são profundidades extremas, constituídas por placas tectônicas de diferentes densidades. Então, a placa do fundo oceânico ela colide com a placa continental e mergulha em direção ao manto. Nessa região é formada uma zona que é chamada de zona de subducção, já que a placa de menor densidade ela mergulha por baixo da placa de maior densidade. E é exatamente nessa situação que ocorre o retorno das rochas já formadas ao manto, completando o ciclo das rochas que foi visto na aula anterior. Então, essa figura mostra uma fossa oceânica, nesse caso, a fossa do Japão, que é formada pelo contato entre a placa do Pacífico e a placa eurasiana. Nesse caso, dois movimentos que convergem para o mesmo ponto. Então, a placa do Pacífico, nesse caso, por subducção, ela penetra por baixo da placa eurasiana. Nesses pontos de contato, normalmente ocorre algum tipo de soerguimento. Esse caso é exatamente o soerguimento que formou as ilhas japonesas. Então, esse é o arquipélago japonês que foi formado exatamente pela subducção da placa do Pacífico por baixo da placa eurasiana. Portanto, a compreensão do papel geológico das dorsais e fossas oceânicas trouxe luz a uma série de fatores que contribuíram para elucidar a dinâmica das placas tectônicas. Então, por exemplo, sobre as placas, como elas são transportadas, como os continentes e os oceanos são formados, são todos fatores relacionados a esse movimento interno que promove, em consequência, o movimento das placas que compõem a litosfera. Então, no caso de dorsais ou cadeias vulcânicas submersas, a situação que ocorre é que uma zona de divergência é formada, exatamente por serem movimentos de sentidos distintos. E com isso, essas placas se deslocam, portanto, em direções contrárias. Já no contexto das fossas submarinas, elas indicam exatamente o contrário, quer dizer, uma zona de convergência. Então, é por isso que ocorre essa zona de subducção, que resulta do encontro entre placas continentais e oceânicas. Então, o atrito entre essas placas, como eu mencionei no caso das ilhas japonesas, é que forma a fossa e, em alguns casos, só ergue
algumas regiões da litosfera, formando algumas vezes a cordilheira. Então, o próprio Himalaia e os Andes são resultados desse tipo de processo. Já uma outra situação, diferente dessas duas anteriores, é o que é chamado de limite conservativo, que ocorre quando as placas não se afastam entre si e nem se chocam frontalmente. Quando isso ocorre, é chamado zona de transcorrência, pois as placas se atritam, ou seja, elas resvalam ao longo de uma falha de transformação. Então, um exemplo desse tipo de situação, um exemplo muito célebre, é a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa figura mostra um perfil esquemático da falha de San Andreas. Então, o movimento é um movimento de atrito, sendo que uma placa está se deslocando no sentido norte-sul, ao passo que a outra, em atrito a ela, se desloca no sentido sul-norte. Isso proporciona uma região de falha que percorre praticamente todo o litoral oeste do México e atravessa toda a região da Califórnia. Então, exatamente por isso, é uma região sempre sujeita a muitos tipos de distúrbios tectônicos, ou seja, muitos terremotos ocorrem nessa área em função do atrito entre as duas placas. Em consequência disso, uma série de formas de relevo são proporcionadas e são muito peculiares nesse tipo de falhamento. Nesse caso, é uma imagem de satélite onde a gente pode ver, inclusive, a falha entre as duas placas tectônicas. Então, fazendo uma síntese, existem 3 diferentes limites entre placas tectônicas distintas. Então, esse esquema mostra, de forma sintética, esses 3 tipos básicos de deslocamentos que formam os limites de placas tectônicas. Então, o primeiro deles é um limite divergente, já que as placas estão se deslocando em sentidos opostos. O segundo limite entre placas tectônicas é o limite convergente, já que as placas se deslocam para o mesmo ponto. E o outro limite, que foi o exemplo da falha de San Andreas, é o limite conservativo, ou seja, duas placas limitadas por um processo conservativo. Nesse caso, é chamado de falha transformante, devido ao atrito entre duas placas distintas. Então, a descoberta da deriva continental levou à compreensão de sua relação com as forças geradas nas camadas mais internas da Terra. Isso proporcionou a revelação de relações que eram desconhecidas até o início do século XX. Como, por exemplo, a questão dos continentes serem ou não mutáveis, serem ou não dinâmicos. Então, a partir dessas duas teorias, chegou-se à conclusão que os continentes e os oceanos são geologicamente dinâmicos, tanto em forma quanto em extensão. Isso quer dizer que a sua existência ela não é estável, ou seja, ela varia ao longo do tempo. Então, um continente ele não tem aquela forma definida, ele não ocorreu sempre daquela forma e não permanecerá sempre com aquela estabilidade. Então, com base nessa aula, vocês farão a seguinte atividade. Primeiramente, respondam de forma sucinta, com as suas palavras, a partir dos conceitos vistos em aula, com base na teoria da deriva continental e na tectônica de placas, como você explica a movimentação dos continentes. E, posteriormente, diferencie zona de convergência de zona de divergência. Então, na próxima aula, continuaremos uma nova unidade e, em seguida, vocês revejam o conteúdo da aula nas páginas 20 a 24 do volume 2 do Sistema de Ensino Positivo. Bons estudos e até a próxima aula.